da presença, viu? Perguntei. Okay. Olha só, quem for chegando, não está abrindo aqui para mim. Mas quem for chegando, pelo menos se manifesta, porque eu fiz a chamada aqui, tá? Então, olha só, presta atenção no que eu vou falar com vocês. Perguntas, dúvidas, vocês ligam o fone, tá? Podem falar, pode perguntar, mas não todo mundo ao mesmo tempo que tumultua tudo. Vamos interagir, vamos participar, que a aula de português tem que ser participativa, isso aí não tem como fugir. Então, nós vamos trabalhar juntos. Eu pedi a página 80 do nosso livro, porque no livro 1, nós terminamos com voz passiva. E no livro 2, começa com voz passiva. É a continuação da voz passiva. Mas nós já trabalhamos bastante, eu acredito, se alguém não conseguiu digerir, aprender essa matéria, por favor, liga o fone e diz assim, professora, eu não consegui, tá? Estou com dificuldades. Eu quero que vocês, porque os nossos exercícios avaliativos vai cair também em cima da matéria do livro 2. Ah, mas a senhora já deu voz passiva, que foi o final do livro 1, mas inicia-se com o livro 2. Então, a gente não tem como fugir. Temos que trabalhar o livro 2? Vamos trabalhar. Então, o nosso assunto, se alguém tem dúvida, eu quero que vocês se manifestem. É vozes verbais, tá? E depois de vozes verbais, nós já vamos entrar em orações. Também não tem como fugir. A gente vai ter que acelerar um pouquinho, mas trabalhando o livro 2. O que nós vimos no final do livro 1, em aulas online, que vocês receberam aulas, atividades, o que nós vimos? Nós vimos que as vozes verbais são 3. Ativa, passiva e reflexiva. Então, eu tenho 3 vozes. Essas 3 vozes chamamos vozes verbais. A voz ativa, se eu tenho uma voz ativa, da ativa, eu tenho que ter a passiva. Mas prestem atenção, eu só tenho voz passiva se eu tiver a voz ativa, e vice-versa. Eu preciso de um objeto direto. Se eu não tenho o meu objeto, que nós chamamos de complemento verbal. Então, eu digo assim, quais são os complementos verbais? São 2. Objeto direto, objeto indireto. Mas para eu trabalhar a voz passiva, eu preciso do objeto direto. Professora, então, a senhora pode trabalhar a voz passiva com objeto só indireto? Não. Eu preciso de um verbo, então, bitransitivo, que eu já ensinei isso a vocês. O que é um verbo bitransitivo? Ele é transitivo direto, transitivo indireto. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho, na voz passiva, eu preciso do meu objeto direto. Ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, mas ele não pode ser só indireto. Ele tem que ter o objeto direto também. Então, quando eu falo, gente, olha só, toda oração ela tem um sujeito. Seja um sujeito simples, seja um sujeito composto, seja um sujeito desinencial ou implícito, né? Que a gente já sabe que é antigo, é o sujeito oculto. Vamos deixar, já falei isso para vocês. Vamos gravar um pouquinho também o desinencial e implícito, que é a mesma coisa. Mas, daqui para frente, conforme nós vamos mudando de série, o nome do sujeito é implícito ou desinencial. Temos sujeito indeterminado e temos oração sem sujeito. Não é isso? Então, nós temos, sim, a classificação de um sujeito. Ou ele é oração sem sujeito, ou ele é sujeito indeterminado, ou ele é sujeito simples, ou sujeito composto, ou sujeito desinencial. Ah, professora, mas olha só, como é que ele é um sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado, o verbo, ele vem na terceira pessoa do singular, acompanhado de índice de indeterminação do sujeito da partícula ser. Você não sabe quem pratica a ação. Então, eu tenho um sujeito indeterminado, e vem também na terceira pessoa do plural, mas você não sabe quem pratica a ação. A oração sem sujeito, nós temos verbos onomatopeicos, que são verbos, vozes dos animais, não é isso? Nós temos latir, miar, mugir, coachar. Então, tem vários verbos onomatopeicos. E fenômenos da natureza. O que são os fenômenos da natureza? Chove muito, relampeja bastante, nevou a noite inteira. Então, nós temos o fenômeno da natureza, que é uma oração sem sujeito. E assim vai, já foi tudo dado para vocês, foi trabalhado no livro, e a gente vai trabalhar também na voz passiva.
Quando eu falo voz passiva, e voz ativa, e voz reflexiva, eu vou ter que analisar cada uma. Se eu tenho passiva, eu tenho ativa. Agora, se eu não tiver voz passiva, eu não tenho voz ativa. Às vezes, mas a voz ativa para você é qualquer uma, qualquer oração. Mas para que eu possa transformá-la em passiva, eu tenho que ter uma voz ativa com objeto direto. Então, eu digo para vocês, ele comeu o chocolate. Ele comeu. Quem comeu o chocolate? Ele, sujeito. Separa. Vamos trabalhar no predicado. Comeu o chocolate. Pega o verbo comer e faça a perguntinha básica. Comeu o quê? O chocolate. Olha só, o determinante de chocolate é o artigo. O não é preposição. Então, só me resta fazer a pergunta de objeto direto. Então, eu pergunto, comeu o quê? Resposta, o chocolate. Então, o chocolate aí eu vou chamar de objeto direto. Então, eu tenho ele, sujeito, e chocolate, objeto direto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto direto e vou colocar no lugar de ele, sujeito. Vou pegar o ele, vou colocar no lugar do objeto. Fiz aquele X. O que é aquele X que eu faço para vocês? É a troca. É o objeto no lugar do sujeito, é o sujeito que eu pego daqui, coloco ele no lugar do objeto. Então, coloque na folhinha aí. Ele comeu o chocolate. Escrevam essa frase. Acho que já escreveram. Agora, você escreveu a frase. Ele comeu o chocolate. Estou num método mais simples, tá? Voltando ao assunto, porque essa matéria entrou só em aula, né, gravadas. Agora a gente está ao vivo. Então, olha só. Agora você vai fazer a troca que eu vou pedir, tá? Pega o chocolate na linha de baixo, coloca no lugar do ele. Bota o chocolate e pega o ele e coloca no lugar do chocolate. Então, você colocou o chocolate e colocou ele. Deixou um espaço no meio vago, vazio, que nós vamos colocar a nossa ação ou o nosso estado, que seja o que for. Vamos colocar aí no meio, tá? Agora, lógico que eu preciso de verbo significativo para ter objeto direto. Não posso ter verbo de estado, nem característica, nem qualidade. Eu tenho que ter significativo. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o verbo comer, ele comeu. Agora, eu quero saber em que tempo está o verbo comer. Nós temos a obrigação já de ter noção, passado, presente e futuro, e conjugação verbal, 8º ano. Então, eu vou pegar o comeu, eu vou jogar, né, o comeu na minha oração, após o chocolate, mas eu não vou colocar ele sozinho, não. Eu vou precisar um auxiliar. E vou mudar o verbo comer. O verbo comer está no pretérito perfeito, do indicativo. Eu quero um auxiliar. Quais são os auxiliares que eu mandei para vocês? O ser e o estar. 2 auxiliares. Ser e estar. O mais usado é o ser. Ok? É o mais usado. Então, eu vou colocar o verbo ser no mesmo tempo que está o verbo comer. Então, em que tempo está o verbo comer? Pretérito perfeito, do indicativo. Então, olha só, eu vou pegar o verbo ser e colocar também no pretérito perfeito do indicativo. Então, se ele comeu, já é passado. Então, o verbo ser vai ficar também no passado. Só que eu tenho que observar que o meu sujeito, que agora é o chocolate, na voz passiva é o meu sujeito, ele está no singular. Terceira pessoa, então o verbo ser vai ficar na terceira pessoa do singular. Se ele estivesse no plural, o auxiliar, o ser, teria que ficar na terceira pessoa do plural. Então eu vou colocar o chocolate, terceira pessoa, foi, vamos lá, comido, aí isso soa mal, mas tem que ser no particípio. O verbo principal vai para o particípio. E o verbo auxiliar vai para o mesmo tempo do verbo comer. Então, chocolate foi comido. Agora eu preciso de uma preposição. Um por ou uma combinação.
per mais o ou per mais a. Pelo ou pela. Então, o chocolate foi comido por ele. Então, se eu passei a voz ativa para a passiva, então eu tenho certeza que eu tenho uma voz ativa, porque eu consegui passar para a passiva. Então, eu passei para uma passiva analítica. Como analítica? Nós temos duas vozes passivas. Uma voz passiva analítica e a outra voz passiva sintética. Duas. Mas primeiro eu estou trabalhando a analítica. Depois eu vou trabalhar a sintética. Então, vamos lá. Então, o chocolate foi... Agora vocês vão completar o meio da oração. Vocês colocaram o chocolate e colocaram ele. Agora eu vou para o meio. Foi comido por ele. Aí, olha só. Tem um detalhe muito Professor, importante. Fala. tem como você repetir, porque o meu não estava aparecendo você. E agora estou? A senhora. Não tem problema chamar de você. Agora tá. A falta de respeito. Ótimo, tudo bem. Não, minha mãe tá O falando. respeito continua. Vamos lá, meu amor. Fala. Você, vou repetir. Você pegou a folhinha de papel que eu mandei, o meu caderno? Escreve para mim no teu caderno. Não, tá aparecendo a senhora, nem você tá, a senhora tá falando. Agora você está me vendo. Tá, vou pegar aqui o caderno. Então, vamos lá. Pega o caderno. Escreve escreve ele, bota ele. Vai fazendo tudo que eu vou mandando, você vai aprender rapidinho. Ele comeu o chocolate. Colocou? Ele comeu o chocolate. Coloquei. Agora, presta atenção. Na linha de baixo, eu vou te fazer uma pergunta. Ele comeu o quê? O chocolate. Pode deixar chocolate. Isso, pode deixar o telefone aberto. Ele comeu o quê? Certo. O chocolate. Então, como eu fiz a pergunta, o quê? Eu vou chamar esse termo que eu respondi de objeto direto. Ok? Eu vou chamar de objeto direto. Toda vez que eu pensar assim, fulano, olha só, tira o objeto direto da oração. Você simplesmente vai pegar o verbo e vai colocar. E vai colocar o quê, Lucas? Vai fazer perguntinha, o quê? Aí você diz assim. Tá bom. Aí você bota a perguntinha assim. Comeu o quê? O quê? Tá. Aí você responde. Chocolate. Tá tendo retorno da minha voz. O chocolate. Quando você pegar essa palavra, o chocolate, na linha de baixo, coloca no lugar de ele. Ô, Lucas, está retornando a minha voz. Desliga o fone. Quando você quer ouvir a explicação, você liga de volta. Tá. Mas pode deixar preparado aí o dedinho, qualquer coisa, você vai... Vou te explicar tudo de novo. Pega o chocolate, na linha de baixo que você escreveu, ele comeu o chocolate. Coloca no lugar de ele. Coloca no lugar de ele, no caso, ele. Colocou no lugar dele, no lugar ele, você coloca agora o chocolate no lugar da palavra ele, do pronome ele, e coloca ele no lugar do objeto direto chocolate. Deixa um espaço na frase, no meio, vago. Então, você colocou o chocolate, e mais adiante, você colocou ele. Ficou um vago na frase, ficou um espaço vago. Esse espaço vago que aí está, nós vamos completar com as ações verbais, tá? Com o verbo significativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver em que tempo, qual é a transitividade do verbo comer. Então, já sei que a transitividade dele é verbo transitivo direto. Agora, eu vou ver o tempo e modo que ele está. Comeu, comeste, comeu. Comemos, comestes, comeram. Pretérito perfeito do indicativo. Só que eu tenho dois auxiliares para a voz passiva. Quais são os dois auxiliares? É o verbo ser e o verbo estar. Daqui a pouco eu dou uma lidinha no chat, tá? Esperem só um pouquinho, acabar de explicar para Lucas. Então, eu tenho dois auxiliares. É o ser e o estar.
Só que, de preferência, eu vou usar o ser. Vou deixar o estar quando eu precisar dele, mas agora, no momento, eu gosto muito de trabalhar com ser. É o mais trabalhado. Então, eu tenho que colocar o verbo ser, Lucas, no mesmo tempo em que está o verbo comer. Se o verbo comer está no pretérito perfeito do indicativo, eu tenho que colocar o verbo ser também no pretérito perfeito do indicativo. Ah, mas eu não sei verbos, eu já esqueci. Não esqueceu, não. Verbos a gente não se decora. Verbo a gente aprende como? Lá no 7º ano. Radical, vogal temática, desinências. Essas desinências que a gente aprende, não decorar, a gente aprende para conjugar qualquer verbo. Você não tem que decorar verbos, você tem que aprender a conjugar. Por um verbo, terminações ar, er e ir, você conjuga todos. Todos os verbos. Então, verbo a gente não decora, a gente aprende. Então, eu tenho que saber, 8º ano já tem que saber o que é um pretérito perfeito. Então, vamos lá. Eu vou pegar um pretérito perfeito do verbo ser, vou colocar na minha oração antes do verbo comer. E o verbo comer, ele tem que ir para o particípio. Particípio. Pode ser regular ou irregular, tá? Então, vamos lá. O chocolate está no singular. Então, o verbo ser vai ficar no singular. Então, o chocolate foi comido. Agora, eu preciso de uma preposição por ou uma combinação per mais o ou per mais a. Pelo ou pela. Então, como é que ficaria a minha voz ativa? Ele comeu o chocolate. Passa para passiva. Pega o objeto que eu já joguei na frente, tá? O chocolate foi comido por ele. Então, eu passei para a voz passiva? Passei. Eu passei para a voz passiva o quê? Analítica. Eu tenho 2 vozes passivas. Uma é analítica e uma sintética. Eu estou trabalhando, por enquanto, com a analítica. Depois eu vou trabalhar com a sintética. Tá? Isso aí eu estou voltando nessa matéria porque vocês não tiveram essa explicação assim, né? Nós estamos agora juntos, assim, ao vivo, então a explicação é que eu estou dando. Então, já mandei várias aulas de explicação, mas eu sei que é difícil, muita gente tem dificuldade de aprender. Por quê? Porque a matéria também não é tão fácil como todo mundo pensa. Então, o que nós temos aí? A voz passiva. Eu preciso de um objeto direto. Professora, mas eu posso ter objeto direto e indireto ao mesmo tempo? Posso. Eu posso ter só o objeto indireto para a voz passiva? Não. Eu preciso dos dois. O meu primordial aí qual é? É o objeto direto. Então, olha só. O chocolate foi comido por ele. Agora, presta atenção, nessa troca que eu fiz de voz passiva, da ativa para passiva, e posso também fazer vice-versa. Ah, como é que eu tenho uma passiva analítica e vou passar para ativa? É só eu mudar todo mundo de posição. Tirar o meu auxiliar. Professor, Oi. a voz passiva só pode ser usada no objeto direto ou não? Objeto direto. Eu posso usar com verbo intransitivo. Olha só. Não, nem transitivo, perdão. Eu posso usar com verbo bitransitivo. Tá? O que é isso? Ter os 2 objetos. Mas eu tenho que ter o meu objeto direto na oração. Não importa onde o objeto venha. Se na hora da minha pergunta ele está no final da oração, ou se ele está no meio da oração, onde ele estiver, eu tenho que procurar ele. Tá? Se ele tiver resposta e eu tenho o meu objeto direto, seja onde for na minha oração, presta atenção. Eu tenho alguns alunos que estão sem fone, eu sei. Mas tá normal, tá? Mexe direitinho, problema no computador. Mas presta atenção. Eu tenho que ter meu objeto direto. Eu tenho que ter minha pergunta. Eu vou fazer minha pergunta. Onde ele estiver, ele vai vir como resposta. Ah, mas eu não sei onde está meu objeto direto. Olha só, faz a pergunta ao verbo. Comeu o quê? Ah, bebeu o quê? Pintou o quê? Então, tem que fazer a pergunta. Após verbo, é para objeto direto. Antes, verbo, é para sujeito. Então, eu tenho que ter meu objeto para poder fazer a mudança.
Passa o objeto para o lugar do sujeito e o sujeito para o lugar do objeto. E recebe um nome. O meu sujeito, que era ele, passa a ser meu o quê? Agente da passiva. Ah, professora, mas olha só, é um sujeito agente na ativa. Ele é agente na ativa, sujeito agente. Quando eu passo para passiva, ele vem acompanhado do por ou do pelo ou pela. Então, eu chamo esse termo por ele de agente da passiva. E o chocolate, que era objeto, passa a ser chamado de quê? De sujeito paciente. Então, a minha frase na voz passiva, ele tem o quê? Um sujeito paciente, um auxiliar no mesmo tempo do verbo principal, um verbo principal num particípio e uma preposição acompanhado com o meu sujeito que era agente. Ele era agente na ativa, passou a ser agente da passiva. Por quê? Porque eu passei para a voz passiva e troquei ele de lugar. Ele vai continuar sendo o sujeito da oração? Vai, mas se eu passar ele para passiva. E na voz ativa ele continua sendo sujeito? Continua, mas só que ele recebe outro nome. Agente da passiva. E o meu sujeito, que era objeto direto agora, que é o sujeito do verbo foi comido. Meu sujeito agora é o chocolate. Aí eu pergunto, quem foi comido? O chocolate. Ele continua a sofrer a ação? Continua na passiva. Ele sofreu a ação nativa, de ser comido, e está sofrendo também na passiva. Só que ele passou a ser sujeito na passiva, ele passou a ser o sujeito do verbo foi comido. E recebe o nome de sujeito paciente. Então, é esse detalhe que é muito importante. É muita informação, é muita coisa. Mas você consegue digerir? Consegue. Se você prestar atenção, depois vocês vão ter aula filmada, vocês podem assistir de novo. Então, se você tem um sujeito agente na ativa, um verbo que é uma ação, o verbo principal, você tem um objeto direto na ativa. Quando eu passar para passiva, eu tenho que fazer minhas mudanças. Eu vou trocar o lugar do objeto direto, eu vou trocar o lugar com o sujeito. E o sujeito vai para o lugar do objeto direto. Ah, mas quando eu faço a troca os nomes? Troca. Quem era meu sujeito agente, passa a ser meu agente da passiva. Quem era meu sujeito, meu objeto direto, passa a ser meu sujeito paciente. O que é um sujeito paciente? É aquele que sofre a ação. Se ele continua sofrendo a ação na passiva, porque ele foi comido, então ele continua sofrendo a ação. Então, se ele está sofrendo, ele é sujeito paciente. Quem está praticando é o sujeito agente. Que na passiva, o meu sujeito agente recebe o nome de agente da passiva. Até aí, ok? Liga o fone. Ok ou não? Ok. Deu para aprender? Deu para entender? Deu para entender, Sim. Presta atenção. Nessa frase aí que eu dei para vocês. Eu vou criar uma outra aqui. Vamos lá, de cabeça. Vamos lá. Anotem aí, para ver se vocês vão conseguir fazer a minha mudança. Ou então eu dou de cabeça, ou então eu vou pegar aqui do livro de vocês. Pronto. Vou colocar aqui. Escreva aí, Miguel de Cervantes. Foi até o último texto que nós trabalhamos antes de parar para a quarentena. Miguel de Cervantes. No caderno, professor? E no caderno. Agora vocês vão trabalhar direto no meu caderno. Estou tirando do livro de vocês, mas ninguém abre o livro agora não. Tá? Deixa ele encostadinho lá para ver se você vai conseguir fazer. Miguel de Cervantes escreveu... Miguel de Cervantes escreveu o romance Dom Quixote. Vou repetir. Miguel de Cervantes, o nome dele tem um Szinho no final, escreveu o romance Dom Quixote. Ponto. Olha só. Só vou dar as dicas, vocês vão fazer a mudança, ok? Vamos ver quem não conseguir, avisa, hein? Miguel, quem escreveu o romance? Miguel de Cervantes. Então, já tem meu sujeito aí.
Já sei que é o meu sujeito que pratica a ação de escrever. Agora, meu predicado. Escreveu o romance Dom Quixote. Agora vocês vão ter que caçar, buscar aonde está meu objeto direto. Façam a pergunta escreveu, ao verbo escrever. A resposta ao verbo vai ser meu objeto direto. Ok? Eu prefiro, a gente pode usar o que e quem após o verbo, mas eu prefiro o que me dá a resposta mais concreta. Então, toda vez que eu trabalho com objeto direto, eu vou no que, porque eu tenho a resposta absoluta. Muitas vezes, quando eu faço a pergunta quem, após o verbo, fica vago a resposta. Aí deixa dúvidas. Então, façam sempre a perguntinha o que de prática é mais prático. Então, escreveu, façam a pergunta e tirem um objeto para mim, coloque o objeto no lugar do sujeito e coloque o sujeito no lugar do objeto. Deixa o espaço vago aí no meio, tá? Deixa o espaço vago. Porque eu preciso do verbo escrever e um auxiliar para ele, hein? Aí eu disse assim, mas eu não sei em que tempo está. Professora? Fala. Mayara mandou avisar aí que ela vai sair e vai entrar de novo. Tá. Não tem problema não. Ela vai beber uma água, vai ao banheiro, depois ela volta. Deixa espaço vago aí no meio. Agora vocês têm o verbo escrever aí. Quando você lê a frase, Miguel de Cervantes escreveu um romance Dom Quixote, te dá a ideia de que você está falando no passado, você está falando no presente, ou você está falando no futuro. Escreverá, escreveu, ou escreveria, escreveste, escreveram. Em que tempo está esse verbo? Passado, presente ou futuro? Passado. Se tiver no passado. Ótimo. Se está no passado. Passado. Agora eu quero saber se está no passado, eu quero saber se é pretérito perfeito, se é pretérito imperfeito, que é um passado em cima de um fato presente, ou se é no pretérito mais que perfeito. Tá vendo? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Pelas desimíntas você sabe qual é, né? Então, olha só, pretérito perfeito. Então, o verbo ser aí, ou auxiliar estar, eu prefiro mais trabalhar com ser, ele tem que ficar no pretérito perfeito. Então, como é que você passaria esta oração para a voz passiva analítica? Vamos, Gê. Tá nativa, hein? Tá nativa. No livro de vocês não tem ela. Aqui na página 81 não tem ela, nem ela pronta na passiva. Não tem, não. Mas, olha só. Vamos lá? Continue na página 80 e 81. Eu quero saber quem é meu objeto direto. Alguém pode abrir o fone e me dar? Meu objeto direto. Professora, a 80 e 81 tá falando sobre Alice, País das Maravilhas, é isso mesmo? Repete. Repete. 80 e 81 tá falando sobre Alice, País das Maravilhas? Olha só, na minha página 80 e 81 é vozes passivas. Eu não tenho texto aqui, não. Professor, eu acho que vozes passivas são no módulo 1. Não, eu tô aqui, olha só. O meu tá no módulo 2, mas tá no País da Maravilha também. O meu também. Porque você tá no capítulo 4. Você tá no capítulo... Olha só, é porque você tá na parte de redação. A página de vocês, perdão, é porque eu peguei a última para encaixar na primeira do módulo 1, é 18 e 19, que é a mesma matéria. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Mas aqui não tem essa frase que eu dei a vocês, não, tá? Agora sim. É a mesma matéria. Porque eu estou querendo só explicar, é o final de uma com o início da outra. Agora, passe essa frase que eu dei para vocês para a voz passiva. Analítica. Tá? Que daqui a pouco eu vou ensinar a sintética também, para a gente pegar... Repete. O romance...
Hã? Vou falar aqui. O romance Don Quixote foi escrito por Miguel de Cervantes. O romance Don Quixote foi escrito por Miguel de Cervantes. Parabéns. Foi Adas que falou ou foi... Foi João Pedro. Vitor? Vou pôr tela aqui. Foi João Pedro. João Pedro acertou no ato. Ok. Viu? Alguém mais acertou? Eu acertei, professor. Ah, que joia! Lucas Vicente acertou. Então, tá ótimo. Então, ótimo. Tá vendo? Todos aprenderam, então, a matéria. Agora, vamos colocar agora na voz passiva sintética. Ok? Agora, chega lá na 19, lá do caderno 2 agora. No 19, hein? E a voz passiva e a voz passiva sintética. Então, vamos lá. Você tem a voz passiva que vocês já aprenderam. Agora, vamos trabalhar com as duas juntas, tá? Agora vem a sintética. Então, você tem voz ativa, voz passiva analítica e agora voz passiva sintética. Preste atenção, são 3 vozes só. Você tem ativa, que eu preciso do objeto para passar para passiva. A passiva, que é uma voz só, se divide em 2. Analítica, que vocês aprenderam, acabaram de passar agora, e a voz passiva sintética. Agora nós vamos para a voz passiva sintética. Depois, nós vamos para a voz reflexiva, ok? Aí depois vocês vão fazer um exercício do livro, se der tempo, senão a gente já vai encaminhando aqui para a gente responder as questões que não podemos deixar nosso livro em branco. Então, vamos lá. Já aprenderam a voz passiva analítica. Agora vocês vão ter que aprender a voz passiva sintética. A voz passiva sintética, você vai substituir o pronome, o sujeito agente pelo pronome passivador, ser. Pronome passivador, ser, que significa algum objeto, seja ele um nome. Então, nós vamos colocar o ser no lugar do sujeito, acompanhando, tá, o verbo. O verbo, ele pode vir na terceira pessoa do singular ou terceira do plural. Vamos lá? Vamos trabalhar aqui, então, na página 19. Vamos lá. Presta atenção num pedacinho que eu vou ler para vocês. Tem uma questãozinha, está ali embaixo na construção, na página 19. E em cima nós temos os exercícios. Em construções formadas com verbo auxiliar, mas verbo não participa, a voz passiva recebe o nome de voz passiva analítica. Eu já falei isso. Nesse tipo de voz passiva, não é obrigada a presença do agente da passiva. No caso aqui, o agente da passiva é o sujeito, tá? E passou a ser acompanhado com a preposição por ou a combinação da preposição per mais o. Virem a página para a página 20 agora. Aí você tem. Veja agora a oração a seguir, outra forma de voz passiva. Noticiaram-se os fatos. Olha, eu tenho verbo transitivo direto. Noticiaram o quê? Os fatos. Objeto direto. Então, os fatos é meu sujeito agente. Não, é meu sujeito paciente. Quem está sofrendo a ação? Foram eles ou os fatos? Quem está sofrendo é os fatos. Alguém praticou a ação em cima do objeto direto. Então, olha só, eu tenho aí o ser, pronome passivador, acompanhando o verbo noticiar, que esse ser significa o sujeito da oração está omisso, está embutido nele. Na voz passiva sintética, eu preciso do pronome passivador. Ou seja, antes do verbo ou depois. Porque é uma matéria, quando ele vem antes, como o caso de vários exercícios que eu coloquei na plataforma, e depois coloquei as respostas, ainda botei um detalhezinho explicando, que é um assunto também do 8º, mas eu tenho que ver se no final, vou encaixar essa matéria ainda para vocês terem noção, pelo menos. É a colocação pronominal. E muitas vezes o pronome passivador ele vem antes do verbo. Outras vêm no meio do verbo. Outras ele vem depois do verbo. A gente sempre localiza ele após verbo. Mas existem umas palavrinhas até muito feias chamadas ênclise, próclise e mesóclise. Tá? Mas isso é um assunto que nós vamos ver mais adiante, que é a colocação do pronome antes, no meio e depois do verbo. Tem que entrar na voz passiva sintética,
não posso deixar de falar nesse assunto. Então, a nossa voz passiva sintética, o ser passivador, ele vai substituir o sujeito da ativa, tá? Na voz passiva, você tem o sujeito agente, que passou a ser o agente da passiva, você tem o sujeito paciente, que é o objeto direto. E na voz passiva sintética, você tem objeto direto? Tem. Mas só que na voz passiva, quem é o sujeito da voz passiva sintética? É o objeto direto. Então, quando eu digo assim, na página 20, noticiaram os fatos. Noticiaram o quê? Os fatos. Então, eu vou inverter. Os fatos foram noticiados. Passei para a voz passiva analítica. Da sintética, eu passei para a ativa analítica. Passiva analítica. Os fatos, que é o objeto direto, foram anunciados. Quem é o meu sujeito? É os fatos, que é o objeto direto. Ah, ele é o sujeito agente? Não. Ele é o sujeito paciente. Então, nós podemos chamar do sujeito da oração, da voz passiva sintética, e o sujeito da voz passiva analítica, de sujeito paciente, porque era o objeto direto da ativa? É. Então, o que eu preciso? Eu preciso prestar atenção quando eu passar. O que eu preciso na voz passiva sintética? O pronome passivador, que ele recebe ali um objeto, um nome. Então, meu sujeito está embutido nele. Aí, o verbo, ele pode ser na terceira pessoa do plural ou terceira do singular. Vai depender do meu sujeito paciente. Se o meu sujeito paciente está no plural, o verbo vem no plural. Se o meu sujeito paciente está no singular, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Até aí, tudo bem. Continuando, presta atenção. Vou ler pausadamente, com calma. Acompanhe o livro de vocês. A construção formada por um verbo transitivo direto. Podemos usar as siglas? Podemos. Ou transitivo, direto e indireto. Você não me dá o verbo transitivo indireto sozinho. Ele vai ser transitivo direto, ou ele vai ser os dois ao mesmo tempo. Nunca transitivo e indireto. Ele pode ser direto e indireto ao mesmo tempo, mas não indireto sozinho. Continuando. Na terceira pessoa com o pronome se, que é chamado partícula passivadora ou pronome passivador, e denominada voz passiva sintética. Então, o pronome passivador, ele pode receber dois nomes, pronome passivador ou partícula passivadora. É a mesma coisa. Na voz passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito a que se refere, como eu já falei, no singular ou no plural. E não há a presença de agente da passiva. Você sabe que não tem o agente da passiva aí? Porque você só tem o sujeito paciente. Noticiaram o quê? Os fatos. Os fatos é o quê? É objeto direto, é o meu sujeito paciente da voz passiva sintética. Cadê o sujeito agente, que é o meu agente da passiva? Ele está embutido no pronome passivador se. Se ele está embutido aí, ele não está aparecendo na oração porque ele está embutido. Ele vai continuar embutido. Então, eu não tenho agente da passiva na oração sintética. Eu não tenho agente da passiva. Porque o meu sujeito agente já está embutido no ser. Então, continuando. Denunciou-se, o verbo está na terceira pessoa do singular agora. Denunciou-se a informação falsa. Olha só, vamos lá. Denunciou-se, verbo na terceira pessoa. Denunciou-se o quê? Vamos ver se a informação falsa é o objeto ou é o meu sujeito agente? Eu acabei de falar há pouco, hein? E na voz passiva sintética, o meu sujeito agente está embutido no ser. Então, vamos lá. Denunciou-se o quê? A informação falsa. Verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, sujeito singular. A informação falsa. Esse sujeito aí é meu sujeito paciente. Alguém fez a denúncia. Então, quem está sofrendo a ação, aí, no caso, é a informação. Agora, denunciaram-se as informações falsas. Denunciaram-se o quê? As informações falsas. Também meu sujeito, mas chamado de paciente. Aí, vamos lá. Outra característica dessa construção é que o verbo mantém-se no mesmo tempo
em que aparece a voz ativa. Nota-se que isso ocorre na passagem da voz ativa para a voz passiva. O verbo ficou a mesma, eu não preciso de auxiliar. Eu só preciso de um auxiliar se o verbo vier da ativa para a voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, eu tenho um verbo na terceira do singular ou terceira do plural acompanhado do pronome passivador, ou partícula passivadora. E acompanhado do objeto. Eu tenho objeto? Tenho. Mas só que na voz passiva, o meu objeto recebe o nome de sujeito paciente. Então, ele é o sujeito da oração. Continuando. Preste atenção na função do pronome ser. As orações com sujeito indeterminado e orações na voz passiva sintética apresentam estruturas semelhantes, pois empregam formas verbais acompanhadas do pronome ser. Assim, é importante saber diferenciá-las, quando ele é um pronome passivador, quando ele é um índice de indeterminação do sujeito. Em orações cujo sujeito está indeterminado, o que significa indeterminado? Determinado é você sabe quem é. Indeterminado, in significa não, negação. Não determina, você não sabe quem pratica a ação. O sujeito é agente do processo verbal. Olha só, trabalha-se de dia. Índice da indeterminação do sujeito, que vem ligado ao verbo transitivo, indireto ou intransitivo. Não é possível determinar quem pratica a ação de trabalhar. Quando eu digo assim, trabalha, você não sabe o que está fazendo? Trabalha-se de quê? De dia? De dia, também você não sou uma adjunta adverbial? Então, trabalha-se, dorme-se, come-se, pula-se. Quando você sabe, você não sabe quem pratica a ação. Mas você sabe que quem está praticando por trás do verbo, você sabe o que ele está fazendo. Então, você tem um verbo intransitivo. Porque o verbo intransitivo é aquele verbo que não pede complemento. É aquele verbo que você sabe qual é a ação, o que o sujeito está fazendo, mas você não vai me pedir um complemento para ele, porque eu já sei o que ele está fazendo. Então, eu só preciso do meu complemento quando eu não sei o que o sujeito está fazendo. Eu preciso saber o que ele está fazendo, senão não completa a ideia da oração. Em orações na voz passiva sintética, o sujeito é paciente. Já falei sobre isso. Do processo verbal. Espera-se. Vamos lá. Esperam-se soluções para o aquecimento global. Se o ser é um pronome passivador ligado a um verbo transitivo direto, da frase cujo sujeito é paciente é soluções. Vamos procurar um sujeito da oração? Esperam-se. Aí você vai dizer, esperam-se o quê? Soluções. Soluções. Para quê? Para o aquecimento global. Então, soluções é o objeto direto, que recebe o nome de sujeito. Paciente. Mas eu não preciso. É o sujeito da minha oração, acompanhado do pronome passivador ser. Então, eu tenho, nas orações com um sujeito indeterminado, conjuga-se o verbo na terceira pessoa do singular. Já na voz passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito a que se refere, no singular ou no plural. Então, vou repetir esse pedacinho aí. Quando o sujeito é indeterminado, o verbo se mantém na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula ser? Não. Não vai ser uma partícula ser, mas não é um pronome passivador. Ele recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. Tá? O ser, ele tem várias funções. Várias funções. Ele tem, se eu não me engano, acho que umas 9 funções. Vocês estão aprendendo 2, né? E a gente ainda tem, agora, depois, quando nós entrarmos em orações, vocês vão aprender mais. Então, vamos lá, vou repetir para vocês. Nas orações com um sujeito indeterminado, conjuga-se o verbo na terceira pessoa do singular. Já na voz passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito, como eu falei para vocês anteriormente. Se o sujeito paciente, mas você pode esquecer a palavra paciente, porque na voz passiva sintética, você sabe que o objeto direto é o sujeito da oração. Quando você faz a troca, ele assume o lugar do sujeito, agente. Então, ele vai ser chamado de sujeito paciente, porque ele é o objeto direto na ativa. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um sujeito
que é o meu objeto, vai passar a ser sujeito, eu tenho sujeito da oração. Então, se o sujeito estiver no singular, o verbo da oração, eu não preciso de auxiliar, tá? O ser, o estar como auxiliar na voz passiva sintética. Se o sujeito está no singular, o objeto está no singular, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Se o objeto está no plural, o verbo vai concordar com o sujeito que se refere, que é o nosso objeto. Vai para o plural. E no sujeito indeterminado, no caso de índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, se quer uma questãozinha em prova, ou em trabalho, seja o que for, identifique nas orações abaixo em quais orações eu tenho um pronome passivador. Aí eu te dou várias orações, 5 itens, 5 orações. Você vai analisar. Ah, essa aqui, não é assim. Eu vou analisar oração por oração. Eu vou analisar uma a uma. Eu vou em busca do verbo. Eu vou em busca do sujeito, para que eu possa analisar quem é o sujeito da oração. Eu não sei quem pratica a ação. Eu sei que o sujeito está fazendo. Eu tenho um verbo intransitivo. Ah, mas na voz passiva sintética eu não posso ter um verbo intransitivo? Não. Eu tenho que ter um verbo transitivo direto. Não posso ter um verbo intransitivo. Porque o meu verbo intransitivo não pede complemento. Então, eu não tenho um objeto direto. Então, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Ah, mas eu tenho um verbo transitivo indireto. Eu tenho um transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto. Mas cadê o sujeito da oração? O sujeito da oração não é objeto direto? Que mudou na voz passiva sintética para sujeito paciente? Então, eu preciso de um objeto direto. Não adianta ter indireto. Então, isso tudo vocês vão ter que analisar na questão. Quando ele tem sujeito, quando o sujeito é indeterminado, quando tem objeto indireto, ou quando tem verbo intransitivo, isso um puxa pelo outro. Eu tenho que saber aplicar ali para marcar a questão correta. Não é eu só em olhar, vou chutar essa aqui. Não, gente, analisa com calma. Tem que analisar passo a passo para que eu possa marcar a questão correta. Então, essa observação, esse pronome ser, essa observaçãozinha que está aqui no livro de vocês, na página 20, é primordial. E com passo a passo, vocês vão analisando. Então, o que nós temos aqui nas primeiras páginas do livro 2? É o término da matéria do 1, que eu estava lá na página 80 para pegar um gancho para chegar no 2. E comecei com a voz passiva analítica. Então, no início do 2, você tem duas vozes, né? Duas vozes dentro de uma só. Voz passiva analítica e voz passiva sintética dentro da voz passiva. Então, eu continuo com 3 vozes. Ah, professora, eu tenho, vamos botar 4 vozes. Não, muitas vezes o pessoal diz, alguns gramáticos até aceita falar em 4. Por que 4? Porque ele conta, muitos gostam de contar a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Mas não podemos esquecer que está dentro da voz passiva. Então, se eu disser assim, quais são as 4 vozes? É a ativa, a passiva analítica, a passiva sintética e a reflexiva. Até aí, encaixa. Mas, formalmente mesmo, nós temos 3 vozes. Ativa, passiva e reflexiva. Dentro da passiva, divide-se em 2, tá? Que é a analítica e a sintética. Ok? Se vocês ouvirem falar assim, fulano fala em alguma gramática que são 4 vozes. Por quê? Porque ele conta a passiva, ele conta 2. A analítica e a sintética. Mas nós não podemos contar 4? Não, nós vamos contar 3. Porque a gente já sabe que existe mais uma, mas dentro da passiva. Ok? Vamos continuar nas 3, como muitos gramáticos continuam. Então, nós temos aqui a definição na página 20. Nós temos a voz passiva sintética com o verbo concordando com o sujeito a que se refere, que é o sujeito paciente, ou na terceira pessoa do singular, ou na terceira pessoa do plural, acompanhado do pronome passivador, tá? E a voz passiva, ele não vai me pedir verbos intransitivo, nem verbo transitivo indireto, nem sujeito, aí no caso. Se tiver um sujeito indeterminado, professor, eu tenho um sujeito indeterminado, eu posso? O verbo vai manter
Mas para ter sujeito indeterminado, eu preciso do meu objeto direto, para eu possa ter a voz passiva sintética. Se eu não tiver meu objeto direto, eu não tenho a minha voz passiva sintética, tá? E nem a minha voz passiva analítica. Eu preciso de um objeto direto, seja ele com indireto junto, de qualquer forma. Não vem com verbo intransitivo para cima de mim, não. Porque o verbo intransitivo, ele não pede complemento. Então, eu não tenho objeto direto. Então, eu não posso ter voz passiva, nem sintética, nem analítica, com verbo intransitivo. Ok? Então, olha só. Agora, colocando na página 21, dúvidas, por favor. Hã? Ok. Só vou no banheiro ali rapidinho. Ok. Liga o fone quem tem dúvidas. Vamos lá, que agora eu vou falar na reflexiva, para depois ir para a página 21. Eu quero a voz reflexiva agora, mas eu quero que alguém ligue o fone, diga se entendeu ou não. Porque eu não tenho um quadro aqui, mas eu acredito que vocês estão entendendo. Por favor, liguem o fone, alguém quer falar? Amanda quer falar? Clara? Deu para entender, professor. Você entendeu? Entendeu bem? Mais alguém não entendeu? Gente, não precisa ficar com vergonha, não. Nós estamos ao vivo. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Tô com vergonha não, professora. Só não tô falando nada que eu tô prestando atenção. Então, deu para aprender? Deu para entender. Ótimo. Se não aprendeu, por favor, se manifestem. Aqui eu pedi, se alguém não aprendeu, ligar o fone. O Vampway. Quem é Vampway? É um vampiro misturado. Vamos lá, na língua portuguesa... Vitor. É o Vitor? Nós vamos fazer um neologismo aqui que ele fez. Vampway. Ele foi no banheiro. Ah, por isso que ele tá... Tudo bem. Ah, mas que vampiro horroroso que ele me bota. Vamos lá. Poderia me botar um vampiro mais bonito. Tudo bem. Manda ele botar ele, ficaria até mais bonito na foto. Vamos lá. Então, agora presta atenção. Vamos aprender agora a voz reflexiva, ok? A voz reflexiva, o sujeito, ele pratica a ação. Mas só que ele vai praticar a ação e ele vai sofrer a ação. O Vitor, bote uma foto mais bonita que um vampiro, que a foto tá muito feia. Olha só, até assusta. Vamos colocar a voz reflexiva agora. Então, vocês aprenderam que da ativa... Ok, Gabi? Vocês aprenderam que a voz ativa, você passa para a passiva analítica, passa para a voz passiva sintética. Agora, eu vou falar da voz reflexiva, tá? A voz reflexiva é quando o sujeito, ele pratica a ação. Não, não e não. Vitor, não é hora disso agora, ok? Então, olha só. Ok. Então, olha só. A voz reflexiva é aquela que o sujeito pratica e sofre a ação. Você praticou uma ação, seja em quem for, ou você praticou, no caso, o Vitor, ele está praticando uma ação em cima dele mesmo. Eu vou dizer assim, eu me cortei. Olha só, eu me cortei. Cortei meu braço. Eu me cortei. Eu, sujeito da oração, pratiquei a ação de cortar quem? A mim mesma. Então, se eu pratico a ação e sofro a ação, eu tenho uma voz reflexiva. A voz reflexiva, ela é diferente da passiva, ela é diferente da ativa. Como assim? Ela é uma ativa, né? Porque está ali na oração, vai encerrar a oração. Mas ela pratica a ação em cima dela mesma. Ela não tem um sujeito paciente, que é o objeto direto. A ativa precisa do objeto direto para transformar na passiva analítica, para transformá-la também na passiva sintética. Agora, a voz reflexiva, ela pratica a ação, ela não sofre, ela não tem para quem praticar, em cima de quem praticar. Não sei se vocês estão entendendo. Ela, ao mesmo tempo que o sujeito agente pratica, o sujeito agente recebe. Então, o sujeito, ele é um sujeito duas vezes. Ele pratica a ação em cima dele mesmo. Então, você tem uma voz reflexiva. É aquele que pratica e sofre.
Então, a voz reflexiva é quando a pessoa pratica a ação em cima dele mesmo. Dele mesmo. Entendi. Você pratica a ação e você sofre. Quando você tem uma voz passiva analítica, voz passiva sintética, você pratica a ação em cima de alguém, em cima de um objeto, em cima de alguma coisa, em cima de uma pessoa. Você tem um objeto direto. Nessa voz reflexiva, quem é um objeto direto? Quem é o objeto? Ah, ele se cortou. Tá? Ele cortou ele mesmo. Ele se cortou. Ele se cortou, ele cortou a quem? A ele mesmo. Então, quem é o objeto da oração? Cortou o quê? Peraí, mas aí eu estou trabalhando com o verbo intransitivo. Olha aí, intransitivo na voz reflexiva. Ele se cortou. Ele cortou quem? Ele cortou o quê? Ele cortou ele mesmo? Você já sabe que ele praticou a ação. Ele se cortou. Agora, vem cá. Aí você tem um verbo intransitivo aí, né? Quando eu falei, ele se cortou. Agora eu vou fazer a pergunta do sujeito paciente, tá? Para eu ser bem concreta se é um verbo intransitivo ou não. Quem se cortou? Ele. Ele cortou o quê? Ele mesmo. Então, olha só. Ele é sujeito agente, praticou a ação. Então, eu tenho meu objeto direto, que ele é sujeito paciente, recebeu a ação. Então, o que é uma voz reflexiva? Aí você diz, mas professora, mas o verbo já diz o que ele fez. Então, eu tenho um verbo intransitivo. Só que nesse verbo intransitivo aí, eu preciso saber se assim, ele cortou, ou ele se cortou. Aí eu já sei que ele praticou a ação. Olha o se aí antes do verbo. Ele agiu, praticou a ação, cortou, mas ele cortou o quê? Ele mesmo. Ele praticou a ação e sofreu a ação. Então, eu tenho uma voz reflexiva. Mas, professor, isso aí é independente de ser uma ação boa ou uma ação ruim. Se acontecer com ele, é a voz reflexiva. Contanto que ele pratique a ação e receba a ação. É uma voz reflexiva. Pode ser uma ação boa, pode ser uma ação linda e maravilhosa, pode ser qualquer outra ação. Olha só, você pega um espelho, coloca na tua frente. Se olha no espelho. Olha só, você está praticando a ação de olhar para o espelho e ver quem? Você. Você olha no espelho, olhou no espelho e diz assim, mas eu sou muito lindo e maravilhoso. Aí você joga até um beijinho para você, né? Para o espelho. Você está elogiando, você está praticando a ação de olhar para o espelho e está sofrendo a ação de ver quem? Você mesmo. Você está fazendo um elogio a quem? A você mesmo. Então, a voz reflexiva é quando você pratica a ação e você sofre a ação. Muitas vezes, a gente chama até da figura de linguagem, né, que é um assunto que também vamos trabalhar no livro 2, porque ficou 3 figurinhas no 1, mas eu vou trabalhar todas elas ao mesmo tempo. A personificação é isso, né? É quando você dá vida e você diz assim, olha, o espelho está olhando para você, aí você diz assim, o espelho está me olhando. Não, é você que está se vendo. Então, você está praticando a ação de olhar, você está recebendo a ação de se ver. Aí, quando você olha, é uma voz reflexiva? É. Ah, e quando eu digo assim, o espelho está me olhando, quer dizer, não é o espelho que está me olhando, não. Eu que estou me vendo. Né? Que é até uma figura, uma personificação, uma figura de linguagem. Mas quando você pratica e sofre, você tem uma voz reflexiva. Alguém quer dar um exemplo de voz reflexiva? Por favor. Se manifestem. Alguém quer me dar um exemplo? Ninguém? Oh. Eu me matei. Peraí, mas não precisa ser tragédia, como eu falei, me cortei, não. Como eu me matei, olha só. Como é que você vai dizer eu me matei se você já está morto? Tem? Você vai dizer eu me matei, você já está morto. Como é que você vai dizer que você se matou? Eu me matei. Caraca. Gustavo, se você já está morto, é o Gustavo que falou? Gustavo que falou? Gustavo, você já está morto, não pode falar isso para mim, não. Arruma outra, Gustavo. Ah, eu me cocei. Ótimo. Você se coçou, você coçou a quem? A você mesmo. Então, olha só. Você tem o sujeito, eu, você praticou a ação de coçar, então você praticou a ação e você sofreu a ação ao mesmo tempo. Você praticou e sofreu.
Ok? Então, você tem uma voz o quê? Reflexiva. Mais alguma dúvida? Então, vamos lá, recapitulando. Rápido, recapitulando. Quem não entendeu, vamos lá. Quantas vozes eu tenho? 3 vozes. Ativa, passiva e reflexiva. Se alguém falar para você que a gente tem 4, você já sabe que é dentro da passiva, muita gente conta. A passiva analítica e a passiva sintética. Muitos falam que tem 4 vozes, mas na gramática a gente tem 3. E mais uma que acrescenta é porque é a divisão da passiva. Isso aí a gente já tem noção. Então, existe 3 vozes, eu sei que existe. Mas quando alguém fala, tem 4 vozes. Tá, passiva sintética. Então, conta-se 4. Mas dentro da nossa gramática, a gente conta 3. Que mais? Nós temos a passiva... Então, a passiva é dividida em 2. Analítica, sintética. Preciso da analítica, uma auxiliar. Verbo ser ou estar. Vou usar de preferência o ser com o verbo principal. O verbo principal é aquele que manda, que comanda a oração. Esse é o verbo principal. É aquele que dá as ordens. É aquele que pratica a ação provocada pelo sujeito. Então, é o verbo que comanda, é o principal. E o auxiliar é aquele que vem antes. Então, o auxiliar que vai para o tempo do principal, e o principal vai ficar no particípio. Tadinho, ele vai ficar ali no particípio, tá? Que é o único tempo verbal aí que pode ir para o plural, feminino e masculino, plural, singular ou plural. Né? Quando a gente tem lá no predicado nominal, que a gente pega desejando, se o sujeito estiver no feminino, desejada, e a gente vai fazendo, né, sofre as variações, é o particípio, os demais não. Então, eu tenho também a passiva sintética, que eu preciso de um verbo da terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, acompanhado do pronome passivador, ser, mas ele só vai para o plural se o sujeito dele estiver no plural, só vai ficar na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome passivador ser se o sujeito dele estiver no singular, tá? Mas o sujeito dele recebe o nome de objeto direto, que é o sujeito paciente. Professora, eu tenho sujeito, eu tenho objeto direto na voz passiva sintética. Ótimo. Aí eu pergunto, você tem sujeito na voz passiva sintética? Tenho. Mas como? Eu tenho objeto direto, não tenho sujeito? Tenho sim. Esqueceu que o objeto direto é sujeito paciente na voz passiva sintética e analítica? Não pode esquecer. São mínimos detalhes que a gente tem que lembrar. Tá aí tudo bem. E na voz reflexiva? O que é uma voz reflexiva? É aquele que pratica e sofre a ação. Então, eu tenho que ler a minha oração com calma. Eu não posso ler de qualquer jeito e dizer assim, já sei a resposta, marca essa, tá muito bom. Vamos para a questão seguinte. Não. Eu tenho que analisar. E muitas vezes a língua portuguesa, vamos dizer assim, português é muito chato. Não é português que é chato, não. É uma língua até muito gostosa de ser aprendida, de ser trabalhada, porque dentro da nossa língua portuguesa, tudo se aproveita. Tudo que você joga fora, eu passo a mão e pego tudo a gente aproveita. Né? Isso tudo a gente vai aprendendo a trabalhar a redação, vai trabalhando as vozes. Então, é uma matéria muito gostosa de ser trabalhada, você só tem que ter atenção e gostar, porque é sua língua pátria. E cada vez que você vai trabalhando, vai mexendo com a língua, vai aprendendo a língua padrão, mas para que eu quero as vozes? Eu preciso. Quando eu vou fazer minha redação, que eu peço para vocês, que nós vamos também entrar em argumentação, quando eu peço para vocês trabalharem um argumento, eu peço de 20 a 25 linhas, um aluno escreve 10 linhas, está muito bom. Não é 10, não. Por quê? Ele precisa de argumentos. O que de argumento que ele precisa? O que você vai encaixar nos seus argumentos? É toda a matéria, a parte da gramática, que ela é contada. Ela é avaliada na parte da gramática. A regência, a concordância, a crase, as orações, as vozes, a conjugação verbal, toda ela é trabalhada dentro de uma redação. Uma redação, para ser perfeita, tem que ter a coerência, tem que ter os elementos coesivos e tem que ter as normas gramaticais, além da estética, porque eu gosto muito de estética. Eu quero minha linha com divisão silábica corretamente, tudo bonitinho, mas eu quero minha gramática dentro. Então, o aluno escreve 10 linhas, 11 linhas, 15 linhas, não me disse nada. O que ele jogou ali foi meia dúzia de palavras, 20 palavras, 30 palavras, sem sentido algum.
E cadê as normas gramaticais? Cadê o sujeito da oração? Cadê o verbo concordando com o sujeito, com os objetos? Vocês não estão dando função sintática à toa para jogar no lixo. Vocês estão dando para trabalhar dentro de redação. Uma matéria liga a outra. Então, o que é uma voz verbal? Você vai usar dentro da minha redação? Vai. Eu posso usar professora, mas só que, quando é minha opinião, eu posso usar uma voz reflexiva? Se você vivenciou o caso, se você praticou e você sofreu a ação, pode. Agora, se você não praticou, não sofreu, você usa a voz ativa, você pode usar até uma voz passiva, analítica ou sintética. Não esqueça, tem que ter um complemento. Não é jogar ela lá e ser um complemento, ser um objeto direto e tal, tá ótimo. Ficou ótimo, excelente, excelente para você. Mas quem vai analisar, vai ler, vai corrigir, é que vai ser o caso. Então, coloquem para mim. Deu para entender o que é as 3 vozes? A próxima aula de quarta-feira vem novo assunto, hein? Então, eu estou perguntando, tem dúvidas? Tirem agora, porque quarta-feira eu tenho que entrar sempre que a gente tem que corrigir o exercício, tá? O dever de casa eu vou corrigir, nem que na próxima aula eu entre em outro assunto. Mas fecho esse assunto, faço as minhas correções. Quem tem dúvida, pode tirar as dúvidas, tá? E vamos agora dar uma lidazinha aqui. Eu tenho um texto aqui na página 21. Vamos analisar aqui. Deixa eu dar uma olhada na página anterior. Botem na página 19. Não vou deixar passar em branco a minha 19, não. Vamos lá, que é a voz passiva analítica e a sintética, né? Vamos lá, botem na página 19 para mim. Na página 19 você tem assim. Presta atenção. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Eu tenho 1, 2, 3, 4 itens. As chamadas fake news. A gente já sabe o que é fake news, que a gente sabe que é mentiras, né? São coisas, muitas vezes, que pegam uma verdade e aumentam, vão inventando, e que a gente já sabe o que é. Uma notícia falsa. A respeito de diferentes assuntos, publicados principalmente na internet. Esse problema tem sido tão recorrente que a ONU, em comunicado oficial, considerou como uma preocupação global. Por que a gente está lendo isso aqui? Porque nós vamos trabalhar o exercício de votos, tá? Na página 19. Então, a gente tem que ler. Alguém quer? Júlia? Julinha está aí ainda? Vitor, lê para mim, Vitor. Vamp, vamos lá. Eu estou na página 18. Vamos lá? É Mayra, né? Página 18. Qual módulo, professora? Vamos lá. Lê o 2 para mim agora. Qual módulo, professora? Gabriela, quer ler o 3? Módulo 2. Módulo 2. Vamos lá, página 18. Gabriel também quer ler? Tá. Então, vamos lá. Júlia lê a 2, Gabriel 3, eu vou na 4 de novo. Se alguém mais quiser ler, só me avisar. Vamos lá, Ju. Mantenha sempre um pé atrás. Abre o fone. Quem é a Júlia? Não sei. Está aqui na minha frente, aqui só está indo no e-mail, ou no nome de alguém, de mãe, pai. Não tem nenhuma Júlia, não, professor. Ih, eu tô falando Júlia, não. Ué, mas entrou aqui na minha frente. Vai, Breno Costa. Vai, vamos lá, o Vitor. Vamos nas 2, então? Vamos lá? Lê a 1 e a 2, eu leio 3 e 4. Já li a 1, vai. 2 da 18. Mantenha sempre o pé atrás. Antes de ler uma notícia, confira o lugar de onde ela veio e o veículo que a publicou. Pessoas ou empresas reconhecidas são responsáveis e têm cuidado com suas publicações. Cuidado, quer dizer. Desculpa. Mantenha um pé atrás com textos sensacionalistas que abusam de adjetivos e que utilizam um registro linguístico inadequado ou com erros ortográficos. Ótimo. Lê a 3 para mim também. Já que você quer me ajudar. Confira a data e veja se as informações não foram tiradas de seu contexto. Informações descontextualizadas tornam-se facilmente fake news.
Dê preferência a notícias e reportagens com fontes confiáveis, com entrevistas de especialistas reconhecidos e realizados por instituições bem estabelecidas. Veja se os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Os sites boatos.org e farsas.com são especializados em desmentir notícias falsas. Isso mesmo. Então, antes da gente dar crédito, eu canso de falar isso para vocês. Antes de dar crédito ao que se fala, vá à fonte fidedigna. Como assim? Eu vou em busca da verdadeira notícia. Ou, né, até um colega fala uma coisa para o outro, muitas vezes não é verdade. Então, vá em busca sempre da fonte antes de você se manifestar, fazer alguma alteração, se manifestar, se alterar, ficar nervoso. Vamos às fontes fidedignas, da onde partiu, como surgiu. Isso aí é o nosso assunto também, em redação, que eu já trabalhei com vocês, notícias publicadas, né? Tanto no jornal, revistas e internet. É o que mais a gente tem, né? São as mentiras que vêm em busca para trazer desarmonia, tirar a harmonia da pessoa e criar confusão. Vamos a 4 agora. Não compartilhe e denuncie. Então, não é bom compartilhar aquilo que você não sabe de verdade. O que é gostoso é você saber, se informar, prestar atenção e depois você compartilhar. Caso desconfie de uma notícia, busque se certificar na veracidade, né, se ela é verdadeira ou não, dela. E ainda havendo dúvida, avise a pessoa que lhe enviou sobre esse problema. Notícias que agridam a você ou a outras pessoas de forma infundada, sem sentido, sem nexo, devem ser denunciadas. Então, a primeira letra A diz assim: você já se deparou com alguma notícia falsa publicada na internet? Nós estamos dentro da nossa matéria de hoje, hein? Compartilhe sua experiência com os colegas e o professor. Isso aí, na aula de redação, é um bom debate, né? Mas, lógico, que vocês vão dizer que já. É o que mais temos aí, são notícias falsas. Mas temos também muitas que a gente pensa que é falsa e são verdadeiras. Alguém já compartilhou? Não, acho que ninguém viu. Já? Às vezes acontece, né? Sem querer. Mas você compartilha as falsas mesmo? Não, às vezes a gente não sabe se é falsa, se é verdadeira. Professora, E vai passando, né? nunca Vai passando compartilhei nada adiante. falso, não, professor. Ainda mais negócio corrente lá no WhatsApp. Vitor, mas isso é uma voz Eu acho que horrível. tá bugado, Vitor. Desculpa. Ó, e nada, tem toda. Vamos continuar? Olha só, se vocês... Olha só, 8º ano, já tem idade e responsabilidade. Antes de compartilhar, vá em fontes fidedignas que eu falei. Vejam as fontes, se é verdadeiro ou não, antes de compartilhar. Senão depois fica sendo boato. Aí você espalhou e a notícia é falsa. Então nós temos que Na compartilhar. minha página não está sendo isso, não. Agora eu tenho na 19. Também não. Na minha página não está falando isso, não. Ah? Fala de novo. Essa é 18, professor. Essa é 18. Então, agora eu estou na 19, a minha é 19. Você sabe por quê? Porque muitas vezes é porque o nosso livro, ele vem à frente dele, traz algumas coisas que alteram as nossas páginas. Na outra que eu também trabalho, o meu livro, a página é 7, começa na 7. Dos meus alunos, começa na 3. E de vocês podem ser a mesma coisa. A minha página está aqui. Olha só, 18, as nossas notícias e a matéria de hoje. Agora eu estou na 19, para fazer com vocês agora sobre, para não deixar em branco a minha página 19, né, que vai ter livro para casa. Então, olha só, vê se na B de vocês, na 19 ou na 18, que você tem a sua numeração, se após ler essas informações, o que você faria se alguma família ou amigo publicasse uma notícia suspeita em um grupo de rede social? Vai ficar para vocês responderem essa, podem responder até abrir o microfone e responder. Que critérios você utiliza para escolher site de notícias? Eu acho que vocês têm que ter um critério. Em sua opinião, quais problemas as notícias falsas podem causar? Olha, eu fiz 3 perguntas, 4.
dentro de Vozes, que é a nossa matéria. Só que não tenho como deixar para depois, porque eu tenho que ir adiante no meu livro. Quando eu trocar de matéria, eu vou ter outros assuntos desse para também ser discutido. Como está dentro da matéria de hoje, por que não fazer a pergunta a vocês? Tudo bem. Vai ficar 4 perguntas para vocês me responderem, tá? Na próxima aula. Na aula de português, na aula de redação. 4 perguntas. Acho que eu fiz agora sobre essas 4. Foram 4 notícias dentro da matéria, hein? E vou para o número 2. Agora eu vou para 2. Se alguém já quiser me dar a resposta da B, pode me dar agora. Eu tenho um tempinho. Alguém quer me dar a resposta? Vitor, não quer não? Adam, não quer não? Não quer me dar a resposta da C, não? Olha só, após ler essas informações, o que você faria se algum familiar ou amigo publicasse uma notícia suspeita em um grupo de rede social? Talvez, dependendo da notícia, o que você faria? Vai ser uma atitude sua, não é minha. Tem que ser pessoal sua. Pode ser qualquer atitude. A sua atitude. Cada um vai ter uma. Eu tenho a minha, você tem a sua, o colega tem a dele. Cada um tem sua atitude. Eu, sinceramente... Pode. Verificar a notícia para ver se é verdadeira. Ia verificar para ver se é verdadeiro. Se falasse de você, hein? Se algum colega, olha só, uma notícia suspeita em um grupo de rede social de você. Verificar no site, para ver se é confiável. Posso falar, professor? Pode. Eu iria ver se fosse verdadeira, e se não fosse, eu iria informar meu familiar ou um amigo que me enviou. Correto. Isso aí, ia procurar para ver se é verdadeira. Se não fosse, você ia procurar um familiar, um amigo que te enviou. Ok. Agora, olha só, que critério vocês utilizariam? Qual o critério que você utilizaria? Como assim? Qual o critério que você utilizaria? Foi o que você falou, ia procurar um amigo, ou escrever uma carta para alguém, ou procurar um advogado, ou procurar um setor da justiça, ou procurar um advogado da internet, ou você procuraria um amigo para saber de onde veio aquela fonte. Lembre-se que aqui está perguntando que está falando de você. Entendeu? Eu escolheria as fontes mais confiáveis. Tá bom, eu também. Olha só, sendo que eu digo para esse negócio de disse-me disse. Se você tem a consciência tranquila, é o que importa. Não importa o que o outro fale de você. Que seja calúnia, porque a gente está cheio de invejoso mesmo, na face da terra. Então não importa o que o outro fale. Se você tem a consciência tranquila, você não deve nada a ninguém. O que importa é sua consciência. E futuramente, com o passar do tempo, conforme os dias vão passando, você prove a sua honestidade, prove o que falaram que era mentira. Mas mentira tem perna curta, é um velho ditado e é verdade. Ela sempre vem à tona. Pode não vir hoje, não vir amanhã, não vir depois. Mas um dia ela chega. E ela vem à tona. Por isso que eu sou mais do lado de não procurar briga, nada disso. Eu deixo a justiça ser feita, não pelas minhas mãos, mas que funciona, funciona. Porque a mentira tem perna curta, ela descobre, não adianta. Por mais que você queira mentir, seja para quem for, ela vai ser descoberta. E você vai ver que foi um melhor amigo, que foi um vizinho, foi aquela pessoa que você convive o tempo inteiro e que você confiou e foi iludido. Então, não façam justiça com as mãos de vocês. Descubra a verdade com o decorrer do tempo. Não se desespere, porque a consciência é o principal. Ela está leve. É você bater na tua cama, dormir bem, estar com a consciência tranquila. Não é isso? Então, vamos lá. Em sua opinião, quais os problemas que a notícia falsa pode causar? Ela pode causar vários danos. Aí vem a minha resposta e a de vocês. Ela pode causar muitos danos. Inimizade, perder um amigo. Ela pode causar, dependendo, se for um casal, separação. Ela pode causar, muitas vezes, até a prisão de um ser humano.
né, um irresponsável que fala as coisas, não pensa o que fala, causa uma prisão de uma pessoa honesta, uma pessoa que não tem nada a ver. Isso tudo pode causar danos na vida. Eu conheço várias notícias falsas que já terminaram com várias, até empregos, com empresas, denegriram a imagem de várias empresas e terminam por causa disso. São os fake news. Você vê aí o governo sofrendo muitas vezes fake news, outras não, mas isso aí é muito, muito que a gente está discutindo aqui, que é o nosso livro, é muito perigoso, ok? Agora, aí vai a opinião de cada um para vocês colocarem a opinião de vocês. Agora eu vou para a questão 2. Vamos lá. As informações não foram tiradas do seu contexto. De seu contexto. Os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Eu tenho 2 vozes aí, tá? Foram tiradas, foram noticiados. Olha só, as informações não foram tiradas de seu contexto. Os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Eu tenho 2 orações. Eu quero saber se vocês observaram um mínimo detalhe nessas 2 orações. Eu não tinha pego ainda essas 2 orações aqui. Eu vou muito de frase, orações da minha mente. Então, olha só. Agora, olhei para o livro de vocês aqui, eu observei um detalhe. Não sei qual é a pergunta ainda que eu vou fazer, tá? Talvez eu vou perguntar para vocês de qual das 2 orações é uma voz passiva. Vou perguntar, mas eu vou dar uma lida também aqui junto com vocês para saber se eu tenho essa pergunta. Mas é uma pergunta minha agora para vocês. Olhem para as 2 orações. Tem um detalhezinho aí nessas orações que você tem que prestar atenção. Eu já vou perguntar logo. Não sei nem se o livro está perguntando, mas já vou perguntar. Qual, no caso aqui, qual das duas, só pode tirar uma, está na voz passiva? Página 19, sim, Gabi. Página 19, número 2. Em que voz verbal está essas locuções verbais? Eu quero saber, uma está completa e a outra não. Professora, Eu quero saber se eu tenho. Qual? O Lucas falou que ele não está conseguindo entrar. Lucas não está conseguindo entrar, por quê? Não Deixa eu ver sei. o Lucas aqui. Lucas não está conseguindo entrar. Ele saiu para beber água e não conseguiu entrar. Olha só. Para mim, não aparece aqui o pedido dele. Não está aparecendo. Gilbert que deve estar controlando a entrada. Então, não apareceu, não cliquei permitir. No início foi clicar permitir, mas para vocês, acho que já foi entrando, vocês já estavam na sala me esperando. Vocês tiveram a primeira aula, já estavam na sala. Não é isso? Mas ele não está entrando para mim permitir, senão eu já permitia ele entrar. Mas, e também falta pouco para a terminar, né? Vai terminar 11 horas. Não, Amigo, não estou 11 horas. controlando a entrada, não. Estou só observando aqui. A entrada está liberada. Quem entrou, que quiser. Quem saiu, quem quiser voltar, pode voltar. Eu só estou observando. Mas ele está tudo liberado. Gilbert, ele não está. Disseram que ele não está conseguindo entrar, mas não aparece nada para eu clicar aqui. Para autorizar ele a entrar na aula. Não tem como. Não tem nada bloqueando, está tudo liberado. Então, mas, meu de qualquer amor, maneira, está gravando e vai estar na plataforma a partir de amanhã. Tá? Continuando a aula. Vamos lá, continuando. Então, vamos lá. Eu tenho 2 orações. Eu perguntei, qual está na voz passiva? Qual das 2? Pode. Os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Você me deu essa. Você tem certeza? Sim. Como é que você tem a certeza? Porque tem a preposição... Caraca, cara. Pra explicar, não sei explicar, não. Porque tem a preposição por, não é isso? É. Você tem o sujeito da oração, outros jornais e revistas, sujeito a gente. Você tem um objeto direto. Noticiados o quê? Os fatos. Então, olha só. Foram noticiados os fatos.
Outros jornais ou revistas noticiaram os fatos. Noticiaram o quê? Os fatos. Não é isso? Já passei para ativa. Então, você tem uma voz passiva e tem um por. Agora, vai na primeira, eu pedi uma, você me deu. Agora, vamos ter certeza se eu tenho quais ou qual. Vamos lá na primeira. Ah, mas a senhora não tem um por. Não tenho, não. Não tenho por nem pela. Mas olha só, eu tenho objeto direto. Vai lá. Eu tenho auxiliar. Eu tenho verbo principal. Consigo passar para ativa. Gente, olha só, na língua portuguesa, eu canso de avisar para vocês. Muitas vezes vem omisso, como a gente diz, subentendido. Ele não vem nítido na oração, mas ele está embutido ali. Se ele está embutido ali, eu tenho por e pelo. Se ele não estiver embutido, eu não tenho voz passiva. Lembra-se que a gente fala até de figuras, a metáfora, ela está subentendida, e na língua portuguesa isso ocorre demais, eu já falei isso para vocês. Muitas vezes você não está olhando, você não está vendo a palavra ali. Talvez você não está nem vendo o verbo de ligação embutido ali, mas ele está ali. E quando você fala, vocês vão aprender muito mais isso agora em figuras. Ele já entra automaticamente quando você fala. Então, olha só, eu quero saber, as informações não foram tiradas do seu contexto. Então, eu tenho um verbo, tá? Auxiliar, foram, e tiradas do verbo tirar, tá? No particípio. Eu falei para vocês que o particípio é a única forma verbal que pode vir no feminino ou no masculino, singular ou plural. No caso aqui, está no plural. Quem foi tirado do seu contexto? Eu quero uma resposta. As informações não foram. Quem não foi tirado? As informações. Sujeito a gente. Não foram tiradas de quê? Do seu contexto. Olha só. De quê? Pergunta de objeto que? Indireto. Agora, vamos ver lá no texto, eu tirei lá do texto, lá, na observação das locuções verbais, tirei lá, porque a gente tem locução verbal. Nem sempre que eu tenho dois verbos juntos, eu estou na voz passiva. Muitas vezes eu estou na voz passiva, outras vezes não. Vocês têm tempo composto, os auxiliares, né, que a gente já sabe, ser, estar, haver, e nós temos locuções, as locuções verbais, que você faz também com outros verbos. Né? Aí vocês dizem, é tempo composto, mas na realidade, o tempo composto, ele é feito com os verbos, né, auxiliares que nós estamos acostumados, e a locução verbal são outros verbos que não faz parte do ser, estar, haver. Então, vamos fazer as locuções verbais. Então, aqui eu tenho duas orações. Em que voz verbal está essas locuções verbais? Eu tenho duas. Eu quero saber, é só uma? Ou se eu posso considerar as duas? Vamos, pega o por aí, ou pelo, ver se está omisso. Mas olha só, as informações não foram tiradas de seu contexto. Elas não foram tiradas, mas tem que continuar o assunto ali, ó. Elas não foram tiradas da onde? Do seu contexto, mas as informações não foram tiradas. Quem não foi tiradas? As informações foram tiradas. Olha só, eu só troquei de lugar. Preste atenção, eu só troquei a posição dos termos. Eu tenho nas duas a voz passiva. Eu tenho na primeira e eu tenho na segunda. Eu só troquei de posição. Na língua portuguesa, você troca os termos. Eu já falei para vocês, o objeto pode vir no meio da oração, no final, porque o adjunto adverbial, ele não é complemento verbal, mas ele também pode vir no início, no meio e no fim, contanto que eu faça a pergunta. Então, eu pego aqui. Não foram tiradas. O que não foram tiradas? Sujeito. As informações. As informações, então eu vou pegar tiradas, tiraram as informações. Olha só, vou inverter a frase. Tiraram-se, também posso usar o se. Tiraram-se, que alguém que mexeu, alguém que tirou. Tiraram-se as informações. Tiraram o quê? As informações. Não é objeto direto?
Então, eu tenho uma voz passiva. Aí vou para a segunda oração. Ah, mas professora, olha só, esquecem a voz passiva sintética. A primeira eu joguei logo a sintética, tá? Tiraram-se as informações. Alguém praticou a ação de tirar, está embutido no C. Esse alguém está embutido no C. Então, tiraram aqui as informações. Então, as informações foram tiradas. Eu não tenho um agente da passiva aí. Vocês esqueceram da voz passiva sintética. Aí vou para a segunda oração. Se eu perguntasse qual das duas é uma voz passiva analítica, o colega já me respondeu, a segunda. Agora, se eu perguntei qual das duas orações é a voz passiva, eu não disse se é analítica ou se é sintética, eu só pedi passiva. Passiva é as duas. Então, uma é sintética. Não tem um agente da passiva com por ou pelo. E a segunda? Vou para a segunda. Os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Então, olha só. Outros jornais e revistas anunciaram os fatos. É ativa. Passiva. Os fatos anunciaram o quê? Os fatos. Os fatos foram com auxiliar, verbo principal, noticiados por, eu tenho uma voz passiva aí, por outros jornais ou revistas. Temos que observar o seguinte, da voz passiva analítica e tem voz passiva sintética. Vocês têm que observar o seguinte, eu encaixei o C na primeira e o C não está aqui presente. Mas eu passei para a passiva sintética. Você não pode dizer que tem um por, todo por que você achar nas orações, ou todo pelo, eu tenho voz passiva analítica. Para eu ter certeza que a oração é voz passiva, eu tenho que transformá-la em ativa. Como assim? Pega meu sujeito, que você colocou no lugar do objeto, volta com ele para o lugar, por favor. Volta ele lá. Volta com ele para o lugar, volta o objeto para o lugar dele, tira o verbo ser, bota o verbo principal no mesmo tempo do ser, você tem a voz ativa. Então, tem sentido? Tem coerência? Tem. A voz ativa. Transforma para passiva. Vai dar a voz daqui. Ah, então quer dizer isso porque tem um porro, tem um pelo, é uma voz, é logo a voz passiva? Passiva analítica? Não. Se você não conseguir passar da voz passiva para ativa, você não tem voz passiva. Todo porro e todo pelo que você encontrar no caminho não é voz passiva. Ele precisa da ativa. Para você ter certeza, você tem que transformar, tirar tudo aquilo que você colocou, auxiliar, trocou os lugares, volta para ativa. Volta tudo lá, seu sujeito, agente, mais o verbo, mais o objeto direto, e o restante da frase, se tiver. Aí você tem a voz ativa. Aí você tem, de fato, é que você está com dúvida, é a tua passiva. Aí você tem a passiva sintética e a passiva analítica. Mas eu já falei para vocês que na língua portuguesa, muitas vezes, os termos vêm subentendidos. Como subentendido? Você sabe que ele está ali, mas você não vê. Eu passei a primeira oração para a voz passiva sintética. E encaixou bonitinho, né? Encaixou. Tiraram-se todas as informações, tiraram-se as informações. Essa chave que eu tenho com reticências é porque a frase continua tanto antes e depois. Então, tem termos aí. Tem alguém aí por trás dessas reticências. Então, vamos lá analisar. Então, em que voz verbal estão essas locuções verbais? Primeira, foram tiradas. Segunda, foram noticiadas. Voz passiva. Então, nas duas orações, eu tenho a voz passiva. Ok? Então, vocês coloquem a resposta de vocês. Então, tem duas vozes, no caso aí, voz passiva. Aí eu digo assim, identifique quando houver o agente da passiva nas orações acima. Aí foi o que o colega me deu. O por ou pelo. Aí eu tenho um agente da passiva. Ah, professora, só tem agente da passiva? Tem. Então, só está em voz de quê? Passiva sintética? Não, analítica. Então, se eu tenho um agente da passiva, eu estou na analítica. Se não tenho um agente da passiva, eu estou na sintética.
Mas preste atenção, para ter certeza, tem que transformar na ativa. Tá? Senão qualquer pôr o pelo que eu achar no meio do caminho, eu vou dizer que é voz passiva, não é por aí. Tá errado. Então, continuando. Vamos lá. B. Identifique quando houver o agente da passiva nas orações acima. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo, eu vou explicando. Eu quero que vocês identifiquem quando houver o agente da passiva nas orações acima. Então, você só tem um agente da passiva. Eu quero saber quem é. Ou se eu tenho dois. Qual é o agente da passiva do verbo foram noticiados? Foi o que o colega falou. Está no exemplo 2. Por outros jornais ou revistas. Aí eu tenho que levar o por junto. Se eu passar para a voz ativa, outros jornais e revistas noticiaram os fatos. Então, eu tenho certeza que eu tenho a voz passiva. Então, vamos lá. Então, quem é o meu agente da passiva? Agora você pega por outros jornais ou revistas. Ok? Tá dando para entender? Agora, vamos lá. Há duas maneiras da estrutura da voz passiva aí, tá? Que é a voz a passiva sintética e a passiva analítica. Isso já foi explicado. Então, vocês viram a folhinha para a página 20. Vamos para a página 20. Não tem o exercício, toda a matéria explicada. Vamos na página 21, tá? Alguém quer ler o texto para mim? Eu. Tá, então. Vamos lá, pode começar. Tá bom. É Gustavo falando, Vitor? Tá falando? Não. Deixa eu descer. Não, peraí. É Gustavo. Tá, vou falar aqui. A coleção Tem Tá dois. Sabendo traz para a roda de conversa, em que já se encontram alunos, alunas e um filósofo, um estudioso e palestrante em assuntos de guerra e paz. Como cenário, uma escola de um grupo de jovens preocupados com a chegada de um novo aluno que não é bem recebido pelos colegas. O jovem leitor será levado a um maravilhoso e muitas vezes triste passeio pelas questões da guerra e da paz. Conhecerá algumas das melhores contribuições da ciência, das artes plásticas, da literatura, da música, do cinema e das religiões para a convivência harmoniosa e receberá preciosas orientações para que a convivência humana no cotidiano seja respeitosa, prazerosa e alegremente pacífica. Temos que dar uma pausazinha aí para descansar um pouquinho, não, Gustavo? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Olha só, você leu. Você entendeu? Sabemos muito bem, né? A coleção que está aqui do lado. Como se constrói a paz. Mas o que eu quero mesmo agora é que você, lá no teu texto, lá na capa desse livro aqui, a gente tire o que está pedindo aqui embaixo. Vai pedir que a gente consiga circular os verbos que estão na voz passiva, tá? Então, vamos lá. Passiva, no caso, seria passiva analítica. O autor desse texto expõe sua opinião a respeito do livro que apresenta. Ele está expondo ali. Né? Lógico que ele expõe, então é assim. A gente expõe, né? Ele diz que o livro é maravilhoso, o livro é triste, é melhores e preciosos. Isso aí é o elogio dele para que, né? Isso aí é até uma sinopse. Né? Você que tivemos aula de redação sabe que a sinopse não é um resumo da obra. A gente já sabe disso. Né? Não é uma resenha. A resenha é resumo da obra. A sinopse, ele expõe para a gente o que ocorre dentro do livro, como e quando o livro foi feito, quem são os personagens da obra. Isso aí é uma, como se a gente chama assim, eu chamo de síntese. Uma coisa bem, não é um resumo, uma coisa bem fechada, bem ínfima mesmo, bem pequenininha, para que você saiba, você tenha vontade, cada vez mais, de ler a obra literária, ou fazer alguma coisa de assistir um filme, porque você já tem mais ou menos nem seja meia dúzia de palavras ali que já te abre um caminho. Então, ele fez aqui uma sinopsezinha do livro, para a gente trabalhar também a voz. Aí diz assim, qual o objetivo desse texto de quarta capa? A que público você acha que ele é destinado? Ora, a gente sabe muito bem que esse livro aqui é destinado a um público infanto-juvenil, não é isso? É um livro de criança, que diz assim, como se constrói a paz. Aí tem um pássaro muito lindo, costurado,
Então, tem a capa do livro, tem a sinopse toda do livro. Então, nós temos um público infanto-juvenil, mas quantos adultos também não se interessam por livros infanto-juvenil? Vários. Isso aí fica a seu critério, a resposta. Identifique e sublinhe, agora sim, agora que nós vamos penar um pouquinho. Identifique e sublinhe no texto as formas verbais que já estão na voz passiva. Em seguida, escreva quais estão na voz passiva analítica e qual está na voz passiva sintética. Olha só, preste atenção. Vamos ao texto agora. Pegue um lápis, borracha, vamos ao texto. Vamos grifar, primeiro, os verbos, que nós temos 2, mas sempre com auxiliar ser ou estar. Podem começar a grifar. No meu texto, o que eu tenho aí. Coleção, tá sabendo. Tá é uma gíria, vem de está. Não vou grifar isso tá. Tá, isso é uma forma reduzida do verbo estar. Isso é uma gíria, fica para a linguagem informal. Traz para a roda de conversa, em que já se encontram, olha o se, a próclise antes do verbo. Em que já se encontram, grifem para mim, então, se encontram. Vamos grifar primeiro, que nos dá dica. Depois a gente vai analisar para ver se está certo ou não, e se é ou não. Vamos procurar que tenha 2 verbos, vamos lá. Alunos, alunas e um filósofo. Um estudioso e palestrante em assuntos de guerra e paz. Como cenário, uma escola e um grupo de jovens preocupados com a chegada de um novo aluno que não é bem recebido. Olha só, verbo ser é, o bem está aí no meio aí, né? Um advérbio está no meio, não vai fazer diferença para mim, se de fato ele for um advérbio cercado, no caso aqui de 2 verbos, o advérbio é uma circunstância. Ele pode vir onde ele quiser, que ele não vai fazer diferença para mim. E tem recebido aí no particípio. Então, eu tenho o verbo ser, é recebido. Então, já me deixa suspeito. Deixa ele aí. Grifem ele e deixa ele aí. Pelos colegas. Né? Grifem só os verbos, hein? O jovem leitor será levado. Outro verbo ser, acompanhado do verbo levar no particípio. Me resta grifar. Grifem também. O jovem leitor será levado a um maravilhoso e, muitas vezes, triste passeio pelas questões da guerra e da paz. Conhecerá algumas das melhores contribuições da ciência. Conhecerá está sozinho, está no futuro. Está sozinho, não traz ninguém com ele e também ele teria que vir no particípio. Das artes plásticas, da literatura, da música, do cinema e das religiões, para a convivência harmoniosa, e receberá, de novo no futuro, preciosas orientações para que a convivência humana no cotidiano seja respeitosa, prazerosa e alegremente pacífica. Ora, eu procurei, aqui está me pedindo que eu identifique, eu quero saber quais são os verbos que está aqui no caso. Em seguida, escreva quais são os verbos na voz passiva analítica. Então, se eu tenho voz passiva analítica, eu tenho que ter 2 verbos. O verbo ser e o particípio. Eu só encontrei 2, e fui mandando ele falar 2 ou 3 que eu encontrei. Espera aí. Eu encontrei na segunda linha, eu encontrei aqui a voz passiva. No caso, se encontram, tá? Eu tenho voz passiva aqui, no caso, é a voz passiva sintética, em que já se encontram alunos. Já se encontram o quê? Alunos, objeto direto. Eu tenho a voz passiva aqui. E tenho também na linha que eu grifei, na 7ª linha, um novo aluno que não é bem recebido pelos colegas. Ora, quem não é bem recebido pelos colegas? Um novo aluno. Então, os colegas não recebem o novo aluno. Então, os colegas não recebem o quê? O novo aluno. Ora, mas eu não tenho certeza na passiva. O que eu fiz, então? Eu passei para ativa. Eu inverti. Tem um pelos colegas aí. Eu vou pegar esse pelos colegas, eu vou transformar ele, vou botar ele lá no lugar dele, que é o lugar dele. Os colegas. Então, os colegas
no caso aqui, não recebem o novo aluno. Então, não recebem o quê? O novo aluno. Então, o novo aluno é objeto direto. E os colegas passou a ser agente da passiva. Tem que estar dentro do texto. Vocês estão analisando as vozes verbais dentro do contexto. Só que você tem, muitas vezes, o contexto é uma oração. Aqui nós temos um texto, um mini texto, e poderia ser um texto enorme, um texto gigantesco, grande. Não interessa o tamanho do texto. O que interessa é como nós estamos trabalhando cada linha do texto. Por isso tem que ler, pausar, ver com calma. Pega um lápis, vamos grifar todos que têm verbos ser como auxiliar ou estar. No caso aqui, eu só achei o ser. Auxiliar mais o particípio. Então, quantos? Ah, tem mais um que eu achei também, na 8ª linha. O jovem leitor será levado a um maravilhoso. O jovem leitor. Então, um maravilhoso será levado, o jovem leitor? Peraí. Quem será levado a um maravilhoso? O jovem leitor. Eu tenho 2 verbos, tá? Eu tenho 2 verbos aí, o verbo ser e o levar no particípio. Agora, eu tenho um objeto direto. Será levado... Consegui voltar, consegui voltar. Ai, que joia! Eu consegui voltar, que joia. Depois de um tempão, consegui voltar. Poxa, mas ninguém me despediu nada, não. A porta estava aberta para você. Então, vamos lá. Então, eu tirei 3. Ok? Eu tirei 3. Então, vamos lá. Vamos colocar na 2, então. O 1, né, no caso, se encontra, que é na linha 2. Não precisa botar a frase toda, não. Pode botar reticência, bota só o verbo, então, se encontra. O pronome é passivador com o verbo encontrar. Bota do lado, passiva sintética, tá? Bota passiva sintética. Ou você coloca, se encontram, 2 pontos, passiva sintética. Aí, ponto e vírgula. Eu vou analisar os outros que estão em linhas diferentes. Aí, eu vou pegar agora na 7ª linha, né? É bem recebido. Pode botar aí, olha só. Aí, ao invés de você botar só é bem recebido, você pode colocar, ó, é bem recebido e será levado. Porque vai ser a mesma voz aí. Será levado, não tem pronome passivador, então é passiva analítica. E é bem recebido. É recebido. Professora, qual página? Página 21. Na questão 2. Ah, tá. Então, olha só. Depois, o que você perdeu, você assiste a aula depois, tá? Gravada. Então, olha só. Eu tenho 2 aí que vai ser voz passiva. Analítica. Tá bom. Tá? Então, vamos lá. Repetindo a 2, você tem se encontram, que é a voz passiva sintética, e tem lá, é bem recebido, é recebido, e será levado. Você tem o quê? Voz passiva analítica. Então, você tem uma sintética e uma analítica na questão 2. Todos pegaram? Todos, olha só. Sim. Olha só. O Gustavo, presta atenção, Vitor também, presta atenção. Gabriel, nem todo ser que você encontra pela frente é pronome passivador, hein? Não se esqueça que você tem o índice da determinação do sujeito. Eu falei para vocês que o ser tem várias funções sintáticas. Nós estamos trabalhando aqui pronome passivador. Não esqueçam que você precisa, para ser pronome passivador, você tem que ter o objeto direto, que é o sujeito paciente da oração, do pronome na passiva sintética, eu preciso do objeto direto. Então, se eu não tenho objeto direto, esse ser que aí está, não é meu pronome passivador, não, hein? A função dele é outra. Tá? Ele pode ser uma condicional, ele pode ser uma outra função. Ele pode ser índice de determinação do sujeito, ele pode ser ele vai ter N funções que vocês vão perceber aos poucos. Não dá para misturar tudo agora, não. Não dá um nó na cabeça da gente violenta. Vamos lá. Questão 3. Releia esta oração do texto. Um novo aluno que não é bem recebido pelos colegas. Eu quero saber a função sintática de pelos colegas. Se eu tenho, não é recebido, se eu tenho uma voz passiva analítica, então eu tenho que ter um agente da passiva. Se eu tenho voz passiva sintética,
Eu não tenho agente na passiva. Então, preste atenção, porque o meu ser vai ser um pronome passivador. Ele vai substituir o que eu falei antes. Ele vai substituir o objeto, o nome de quem é o que seria meu sujeito agente aí na oração. Só vou trabalhar com o sujeito paciente, que é o objeto direto. Que nome recebe o termo em destaque? Já disse para vocês. Aí sim, é o por, ou pelo, que eu tenho a voz passiva analítica, então eu tenho um agente da passiva. Eu não tenho agente da passiva na voz passiva sintética, repetindo. Então, eu tenho aqui um pronome na sintética passivador. Na passiva analítica, eu tenho um agente da passiva. Que informação esse termo transmite para o leitor? Ele informa o quê? O agente da passiva é o sujeito agente da ativa. É ele que pratica a ação. Então, o que ele transmite e informa ao leitor? Ele transmite e informa ao leitor quem pratica a ação na voz ativa. Olha, meus amores, vocês vão me desculpar, mas se vocês não passarem tanto a passiva analítica quanto a passiva sintética para a voz ativa, vocês vão errar a questão. Que a dúvida vai perpetuar com vocês. Então, vocês vão ter que passar para a ativa, para ver a existência da ativa, para se concretizar que a voz que vocês estão assinalando, estão marcando, está correta. Pode falar. Quem falou, quem ligou? Quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Que informação esse termo transmite para o leitor? Olha só, ele transmite, né, de quem pratica a ação, no caso, tem quem sofre a ação e quem pratica a ação. Então, ele informa quem praticou a ação e quem recebeu a ação. Então, vamos lá, repetindo. Que informação esse termo transmite para o leitor? Então, nós vamos colocar, no caso, quem praticou a ação sofrida pelo sujeito. Então, o termo informa, no caso, que é o agente, né, da passiva, a informação, vai ficar duas vezes informação, a informação que quem praticou a ação e quem sofreu a ação. Acabou, fechou. Tá? Ou você pode botar de outra forma também. Informa quem sofreu a ação praticada pelo sujeito. Também tá certo. Isso aí fica a critério, contanto que você não fuja a linha de pensamento, a tua resposta não precisa ser a minha. Botem na página 22 para mim, por favor. Olha só, antes de eu completar e explicar 22 para vocês, vou falar mais uma vezinha que eu já falei com o então vou falar para vocês. Tá vendo esse livro aqui? O Meu Avô e Eu. Antes da gente sair de quarentena, eu pedi que vocês lessem esse livro. Todos receberam na escola. Eu já tinha, se eu não me engano, marcado até a data para a gente fazer a atividade. Então, vocês estão vendo esse livrinho aqui. Eu acredito que a maioria da 82 também, como a 81, já tenha lido esse livro. Nós temos mais livros para ler. Então, a gente não pode esperar, nem perder muito tempo. Vocês vão ler, ele é fininho. Em um dia você consegue ler o livro. E o livro, a leitura, quando é gostosa, a gente vai do início, né? Lancha, almoça com o livro do lado, quando a leitura é prazerosa. Vocês têm uma fichinha aqui dentro do livro individual, tá? Essa fichinha aqui, ela é para ser preenchida. Vocês vão ter uma data, tá? E vocês vão, olha só, vão preencher essa fichinha, mas eu ainda vou ver com o Gilbert ainda, se eu posso passar essas perguntas para a plataforma lá, na nossa, onde vocês respondem as perguntas, para que eu possa corrigir. Então, eu não tenho como recolher, que está todo mundo em casa, essa fichinha de vocês. Mas eu posso, sim, digitar essas perguntas lá na plataforma. Mas eu acredito que ultrapasse 10. Não, dá 10 perguntas. Certinho. Mas eu vou ter que selecionar algumas aqui que tem A e B. Eu vou querer avaliar essa folhinha, mais algumas perguntinhas feitas por mim. Vai ser somado as duas e eu quero tirar um conceito. Então, isso aí depois eu vou conversar com ele, que eu vou ver a data direitinho. Mas, olha só, até quarta-feira eu já vou marcar a data de vocês. E eu também posso fazer oral, tá? Eu também posso fazer oral. Dou nota em teste oral. Já cansei de fazer isso. Até em sala de aula, não aula online.
fazer as perguntas sobre o livro a cada aluno, e levo cada semana, eu tiro 2, 3, faço a pergunta e vou avaliando. Também posso fazer isso. Mas aí vai ficar a critério, né? Então eu prefiro mais a fichinha, eu prefiro mais, para deixar vocês bem à vontade, vocês vão ter um prazo para ler, já era para ter lido. Isso aqui você lê em um dia. Quarta-feira eu já vou dar a data do primeiro livro. Depois do primeiro livro e da avaliação, a gente vai partir para o segundo livro. Tá? São livros finos, não são livros exagerados, aqui, ó, fácil de ler. Podem começar. Não vai ter saída. Espero que todos leiam, porque senão eu não vou avaliar aquele que não cumpriu com as suas obrigações. Ok? 8º ano, podem começar a ler o primeiro, que já foi dado, já era para ter cobrado, estou cobrando, vou começar a cobrar agora. E depois do primeiro livrinho, a gente vai marcar o segundo, né? Vamos marcar o segundo e vamos deixar até 2. Podemos deixar 2 para o segundo semestre, mas agora não sei nem se vai semestre, porque, sinceramente, né? A gente agora tem que trabalhar, vamos recuperar o tempo perdido, que a gente não perdeu tempo, a gente teve aula online, mas agora a gente já está em contato direto. Vamos lá. Então, já quem não... não tem o livro. Tem sim, vocês receberam, a escola entregou, outros foram buscar, todo mundo tem o livro. Foi trocado tudo direitinho, os livros estão tudo ok com vocês. Então, não tem como alegar, eu não recebi, não. Todos receberam. Professor. Fala, amor. Quarta-feira já é para ter terminado de ler o livro, já quarta-feira? Sim, senhor. Você já era para ter começado após minha aula e terminar hoje, 5 horas da tarde. Menos de 5 horas. O livro é muito fino. Você vai ler rapidinho. E é uma história deliciosa e gostosa. Não quer dizer que você vai ter que acabar de ler até quarta-feira, não. Quarta-feira eu vou dar a data para a gente trabalhar esse livro aqui avaliativo. Tá? Eu quero avaliar o livro, sim. Entenderam? Então, eu vou ver um método em que eu possa avaliar esse livro, ou lá na plataforma de questões com perguntas e respostas, ou o que eu vou fazer, tá? Mas eu já quero ele, já vou dar a data. Então, quando eu der a data quarta-feira, naquela data X ali, você já terminou. A professora, olha só, a senhora marcou para outra semana, mas eu não acabei de ler o livro. Peraí, eu não vou voltar atrás, não. Com essa finurinha aqui, você lê em um dia. Deixa a preguiça de lado, antes de dormir, começa a ler, usa um marcador de folhas aí, marca a página bonitinho, vai lendo, vai lendo. Quando você se identificar com a leitura, você não vai parar mais de ler. Você vai dar continuidade, vai querer ler e o livro já acabou. Aí você deu por conta, mas o negócio não é só ler por ler. Leia, releia e trileia. Preste atenção no que estão lendo, porque você tem que saber o conteúdo, a finalidade da história, de que se trata a história, de tudo que está se passando na história, você tem que fazer aquele argumento, né? Como se fosse uma resenha, um resumo do que você entendeu, tá? Olha só, agora preste atenção que eu vou deixar as páginas para casa, que no meu aqui já é 11h21, anotem para casa, o livro tem que ler, não tem saída, hein? Anotem para casa, para mim, página 22, tá? Da página 22 a 23. Olha só, página 22 e 23. Tá? É só a página 22 e 23. Aí eu vou deixar também uma interpretação de texto, que é a minha página 27 e 28. Vocês já ficaram muito tempo, né? Sem trabalhar, muitos dormiram até tarde, agora chega de dormir. Vamos trabalhar. Então, já deixei as páginas para casa 23, 22 e 23, tá? Deixa eu ver aqui. É 22 e 23. E 20, as duas páginas, 24 e 25 é texto, para vocês lerem e refletirem sobre ele. Página 26 a 28. Ok? Essa página 26 e 28... nós vamos ter em redação também, mas é outro assunto. Depois isso aqui vai ficar para português, essas páginas que eu deixei e do livro também. Todas as páginas que eu digitei vai entrar em português, ok? Porque nós temos um outro livro também, que é nosso assunto também de redação, que é quarta-feira, eu tenho um tempinho com vocês. Tá? Beijo para todos, fiquem com Deus. O meu fechou aqui 11h23, mas senão os dicas podem me matar na gravação, ok? Beijo para todos, fiquem com Deus. Não esqueçam de fazer as